Vamos à nossa segunda videoaula sobre o módulo 1. Neste módulo, nós estudamos conjuntos numéricos e agora estudaremos os intervalos. Nesse exercício 17, nós temos algumas verificações a fazer. Nós vamos verificar se os números dados pertencem ou não aos intervalos em questão. Então, o primeiro intervalo é de 0 até menos 1. A primeira coisa que nós temos que fazer com intervalos é saber se os extremos desses intervalos eles estão contidos dentro do intervalo ou não estão contidos dentro do intervalo. Então, lembrando, intervalo eu sempre represento por colchetes. E esse intervalo aqui, ele é representado da seguinte maneira. O zero não está contido, o zero é aberto nesse intervalo. Aberto significa esse símbolo aqui, ó, é o colchetes virado para fora. A parte reta está virada para o número. Então, aberto no zero, aberto também no meio, porque a parte reta do colchete está virada para cá, né? Então, aberto no zero, aberto no meio. O zero e o meio não estão contidos nesse intervalo. Porém, todos os outros números entre 0 e meio estão nesse intervalo. Então, o zero não pertence a esse intervalo. O meio também não pertence a esse intervalo. O menos meio também não pertence a esse intervalo, porque menos meio está depois de zero, né, para a esquerda do zero. Então, ele não está dentro desse intervalo. O 1/4 ele pertence a esse intervalo. Por quê? Porque 1/4 é menor do que meio. 1/4 é 0,25 e meio é 0,5, ou seja, o meu intervalo vai de 0 até 0,5, sem conter os extremos, ou seja, depois do zero, ele começa depois do zero e termina antes do meio. O 0,25 está dentro desse intervalo. O 0,2 também pertence a esse intervalo. Próximo. Nesse próximo, nós temos uma coisa aqui que chama muita atenção dos alunos, que é a questão de uma dízima periódica. A apostila colocou esse exercício aqui só para te assustar, mas é só você considerar se ela é maior ou menor do que os seus extremos. Então, vamos ver se esse menos 3 está no intervalo. O menos 3 é aberto. A parte reta aqui do meu colchete está virada para o número, então é aberto. Aqui também aberto no 3. Então, o menos 3 não faz parte, nem o 3 faz parte. Menos 3 não pertence, 3 não pertence. 3,333 é uma dízima periódica, também não pertence, porque 3,33 é maior que 3. Está depois do 3, não está no meio, não está entre menos 3 e 3. Então, não pertence a esse intervalo. O zero pertence, o zero está entre menos 3 e 3. O menos 2 também está entre menos 3 e 3, pertence também. Mais um e último do exercício 17 que nós faremos. Agora, esse intervalo é fechado. Por que ele é fechado? Já não é mais a parte reta do colchete que está virada para o número, mas o colchete está encaixando no número. Dessa maneira assim. Então, vamos fazer aqui maior para você poder ver. Então, o 5 está aqui, o número 5, o menos 5, perdão, e o colchete está assim nesse menos 5. Está encaixando no número. Então, isso significa que o menos 5 está contido dentro desse intervalo. É intervalo fechado. Aqui é também intervalo fechado no zero. O zero está sendo abraçado pelo colchetes aqui. Então, o menos 5 pertence ao intervalo, ele está dentro. O zero também pertence ao intervalo. O 3 não pertence ao intervalo, porque 3 já está depois do zero. Só são os números entre menos 5 e 0. O menos 3 pertence ao intervalo, porque na ordem aí eu tenho
se for contar números inteiros, eu tenho menos 5, menos 4, menos 3. Então, menos 3 pertence. O menos 5,111 não pertence. Por quê? Menos 5,1? Porque os números negativos, eles vão para a esquerda aumentando, né, em valor, né? Menos 5, menos 6, menos... Então, o menos 5,1111, esse menos 5 não está contido nesse intervalo. Bom, exercício 17, a discussão toda é em cima disso, se está ou não contido, se está ou não dentro do intervalo, né? Passemos então ao exercício 18. No exercício 18, nós temos aí, nesse exercício 18, uma coisa muito interessante que foi colocada aí pela apostila. No exercício 18, nós temos que fazer a seguinte coisa. Nós temos o intervalo, as três representações de intervalo. Intervalo representado entre colchetes, intervalo representado na linguagem dos conjuntos e intervalo representado pela reta real. Então, são três maneiras diferentes de representar os intervalos. Eu tenho aqui, na primeira maneira, o intervalo fechado no 2 e aberto, a parte reta do colchete está virada para o número, aberto no 5. Então, esse intervalo, todos os números que estão aqui no meio são números que fazem parte do conjunto dos reais. Então, eu sempre, na linguagem dos conjuntos, escrevo x pertence aos reais. Pode perceber que em toda a linguagem do conjunto, x pertence aos reais, x pertence aos reais, x pertence aos reais, porque entre 2 e 5 tem infinitos números reais. Sempre que eu tenho os dois extremos do intervalo, eu vou escrever o meu x, que pode ser qualquer valor entre 2 e 5, exceto o 5, porque é aberto no 5. Então, eu vou escrever sempre assim, quando eu tenho dois extremos. O x no meio é a primeira coisa que eu escrevo, setinha, setinha, o primeiro extremo, que é o 2, e o segundo extremo, que é o 5. E aí eu vou ver a terceira e última coisa, se é intervalo fechado, aqui vai ficar igual. Se é intervalo aberto, aqui vai ficar só o sinal de menor. Então, x é maior ou igual a 2, x é menor que 5. Representando na reta real, eu ponho a reta e as bolinhas. Fechado, eu pinto a bolinha para o 2 e aberto, bolinha sem pintar. E eu represento aqui por um tracejado. Esse tracejado significa que eu estou pegando todos os números entre 2 e 5, exceto o 5, porque é a bolinha aberta. Todo o exercício 18, ele gira em torno disso. Só temos que corrigir aqui alguns errinhos aqui da apostila. Na sua apostila, ele colocou intervalo sendo representado por parênteses. Intervalo não é representado por parênteses. Intervalo é representado sempre por colchetes. Então, aqui, ó, esse parênteses não existe. Intervalo representado assim por colchetes. E por que o colchetes ele ficou como intervalo aberto, no infinito? O que é isso? O que significa isso? É aberto aqui e, nesse caso aqui, também é aberto no menos 3. Sempre que eu tenho um único número, por exemplo, menos 3, eu vou decidir se eu vou para a direita, eu vou para o infinito positivo. Se eu for para a esquerda, eu vou para o infinito negativo. Ele deu somente esta representação aqui do meio, e eu tinha que representar em colchetes e na reta real. Então, x pertence aos reais, tal que x é menor. Por que menor? Porque a pontinha está virada para o lado do x. Note que aqui o x é menor que 5. A pontinha está virada para o lado do x. E aqui o x é maior, a abertura está para o lado do x, maior que 2. X menor que menos 3. Então, são todos os números menores do que o menos 3. Que a apostila também não colocou aí. É menos 3. Então, do menos 3 para lá, pego todos os números. Mas ele não colocou que é igual. Se não é igual, não vai ser bolinha fechada, vai ser bolinha aberta.
Na minha representação de colchetes, do mesmo jeito. É aberto no menos 3 e vai até o infinito negativo. Infinito negativo, eu coloco o sinalzinho de menos na frente do infinito. E no infinito é sempre colchetes aberto, nunca colchetes fechados no infinito. Vamos fazer apenas mais um desses de intervalo, dos 3 tipos de representação. Eu farei este exemplo, vamos ver, esse aqui que tem a reta. Ele deu a reta e pede as outras duas representações. Pela reta, eu sei que é aberto no 0 e fechado no 3. Então, eu posso ir para a representação de colchetes. Aberto no 0, perfeito, e fechado no 3. Ok. E como que fica a representação na linguagem dos conjuntos? X pertence aos reais, lembrando que isso daqui é chave, conjunto eu sempre represento entre chaves. X pertence aos reais, tal que escreve, tem 2 extremos, então escreve o x no meio, setinha, setinha, 0 e 3. Então x é maior que 0 e menor que 3. Aí você vai ver, se for bolinha fechada, o x vai ser igual. Aqui vai ter igual onde a bolinha é fechada. No 0 a bolinha é aberta, então não vai ter igual. Então esse aqui é um exercício onde eu tenho as 3 maneiras de representar intervalos: colchetes, linguagem dos conjuntos e reta real. É isso. Exercício 19 agora. Agora nós vamos construir os intervalos, né, no exercício 19. No exercício 19, eu tenho aqui, novamente, não se representa intervalo por parênteses. Intervalo é sempre colchetes. E aqui, como é infinito positivo, porque não tem o sinal de menos na frente. Então eu vou colocar aqui a representação por colchetes. No infinito, sempre sempre colchetes aberto. E aqui eu vou colocar o colchetes fechado no menos 2. O que esse exercício quer que eu faça? Representar graficamente na reta real os intervalos A, o intervalo B e determinar a união, esse símbolo representa união, com B. Então, A, vamos colocar aqui que essa é a reta que vai representar o meu intervalo A. Reta que vai representar o intervalo B e a reta que vai representar a união com B. Nessa reta, nesse intervalo, eu tenho 2 extremos, então menos 3 e o 2. E no menos 3 é fechado, então no menos 3, bolinha fechada no menos 3. Menos 3 aqui. No 2, bolinha aberta, ou fechado também. Aqui está encaixando no número aqui. Então no 2, bolinha fechada. No 2. E aqui no meio eu vou pintar. Eu vou fazer uma marcação aqui. Até mesmo de outra cor aqui. Então eu posso pintar aqui no meio esse intervalo. Então, geralmente a gente faz assim e pinta o intervalo, significando que nós estamos pegando todos os números que estão aqui no meio, incluindo o menos 3 e incluindo o 2, porque a bolinha é fechada. Intervalo B. No intervalo B, ele me deu fechado no menos 2. Então, o menos 2 eu tenho que localizar tomando como referência a reta de cima. Se o menos 3 está aqui, o menos 2 está aqui, próximo do menos 3. Então, menos 2 aqui, bolinha fechada, porque é fechada no menos 2. E ele vai até o infinito positivo. Até o infinito positivo são todos os números que existem depois do menos 2. Todos esses números aqui, ó. Eu vou pegar todos os números. Ele quer a união dos intervalos. União são todos os elementos de A com todos os elementos de B. Todos e todos.
Para fazer isso, eu vou fazer linhas pontilhadas, sempre linhas pontilhadas. Essas linhas pontilhadas aí, elas vão me indicar onde que começa e onde que termina o meu intervalo. Na linha pontilhada, que saindo do menos 3, então eu tenho aqui uma linha pontilhada, linha, saindo do menos 3, indo para cá. Uma linha pontilhada que sai daqui e uma linha pontilhada que sai daqui. Essas linhas pontilhadas aí, elas representam aí, essas linhas representam os extremos do meu intervalo. O meu intervalo, o extremo, como eu estou fazendo união, vou pegar todos. Todos começam no menos 3. Então começa aqui no menos 3, né? Fechado, né, no menos 3. O menos 3 está incluído lá no A. Começa no menos 3 e vai até o final do B. O final do B é no infinito positivo. Então eu vou pegar todos do menos 3 para frente. Do menos 3 até o infinito positivo. Todos os números que tem aqui tem no B e tem no A também. É uma união. União, eu pego todos os do A, todos os do B. Daqui até aqui, e o B continua. Então, continua para frente também. Tá aí. Como é que eu represento esse intervalo na linguagem dos colchetes? Isso aqui ficaria assim, igual a fechado no menos 3. Então, fechado no menos 3 e vai até o infinito positivo. Infinito sempre aberto. Letra B. Na letra B, eu tenho parênteses de novo. Sua apostila colocou parênteses, mas eu vou colocar que é fechado no 4. Então, encaixa no número aqui, fechado no menos 4. Então, sendo fechado no menos 4 é o menor dos números aqui, ó, dos meus intervalos. Então, o menor vai ficar sempre aqui na ponta. Fechado no menos 4. Menos 4 está aqui, fechado nele. O 5 é o maior dos meus números. Então, o maior vai ficar no outro extremo lá. Ó. 5 e é fechado no 5 também. Esse é o meu intervalo A. O meu intervalo B, que eu vou colocar aqui em cima dessa segunda reta, ele está entre 0 e 3. O 0 está aqui, ó. Tá depois do menos 4, está aqui. Toma como referência a reta de cima. É fechado no 0. 0. E fechado no 3. O 3 está antes do 5. Então, eu coloco o 3 aí. 3. Fechado no 3. Pinta os seus intervalos. Então, aqui eu estou pegando todos os números entre 4 entre o menos 4 até o 5. E aqui do 0 até o 3, estou pegando todos os números. Linhas pontilhadas agora. Do menos 4 para baixo. Opa, sem ficar torta. Do 0 para baixo. Do menos 3 para baixo. Do 3 para baixo. E do 5 para baixo. Onde que começa? Porque eu estou fazendo, só lembrando, uma união. Se eu estou fazendo A união com B, A união com B, significa que eu vou pegar todos os números daqui com todos os daqui. Só que de 0 até 3 tem no intervalo de cima. Consequentemente, o meu intervalo de baixo vai ficar igualzinho de cima. Porque o B está incluído lá dentro do A. Então, fazendo a união, vou pegar todos os números. Só que os números de B já estão lá dentro. Então, eu já estou pegando todos os números quando eu coloco esse intervalo aí. Do menos 4 até o 6. Vamos pintar isso aí. Significando que eu estou pegando todos os números aqui no meio. Então, fazer união entre intervalos é simples. É só eu ver onde começa todo mundo e onde termina todo mundo. Igual de cima. Todo mundo começou no menos 3. E todo mundo termina onde? Onde termina o B.
mas o B termina no infinito positivo. É isso. Vamos colocar esse daqui na linguagem dos colchetes e começa no menos 4, então é fechado no menos 4, bolinha fechada, e fechado no 6 também. Coincidentemente, esse intervalo aqui é igualzinho ao intervalo A, né? A letra C é muito parecida com a letra A, e vamos então passar para o nosso próximo exercício. O exercício 20. Só que tem alguns detalhes. Antes do 20, é melhor fazer a letra C. Vamos fazer a letra C e tirar todas as dúvidas, deixar tudo claro. É muito melhor, né? Então vamos fazer aqui a letra C, sim. E aí a gente aproveita para corrigir mais um errinho que tinha aí na sua apostila. Sua apostila é boa, sim, só que os bons também erram. E aqui nós temos parênteses no infinito. Não se representa intervalo por parênteses, é sempre colchetes e sempre aberto no infinito. Aqui está certinho. Então, o intervalo A vai ficar aqui, o intervalo B vai ficar aqui, o intervalo C vai ficar aqui. No A fechado no 1, então só toma cuidado que você tem que tomar como referência uma das retas. Eu vou colocar o menor número primeiro. O menor número está no B e é fechado no menos 2. Então, o menos 2 está aqui no extremo. O menor número fica sempre no extremo. O maior número, nesse caso aqui, é o 1. Então, ele fica aqui, no outro extremo positivo. E é fechado no 1. Tá bom, agora eu já posso colocar os outros números, porque eu tenho parâmetro, tenho onde começa e onde termina. Então, agora eu tenho a referência aqui. No intervalo A, ele vai do 1 fechado até o infinito. Pinta lá, até o infinito. No intervalo B, eu não coloquei o outro extremo. É do menos 2 até o menos 1. Só que o menos 1 termina aqui antes. Ele termina antes do 1. E é fechado também no menos 1. Tá aí, fechado no menos 1. Pinta, eu estou pegando do menos 2 até o menos 1. Esse é o meu intervalo B. E agora vamos fazer as linhas pontilhadas. As linhas pontilhadas, para saber onde que começa e onde que termina, vão ficar desse jeito. Sai do menos 2, vem até aqui essa reta. Opa, ficou meio torto aí. Então sai do menos 2, mas fica reto isso aí. Fica retinho. Aí, opa. Mais ou menos. Ele não está indo muito com a minha cara, não. Deixa ele aí. Então, vamos fazer ele ficar certinho agora. Essa reta aí, ela vai ficar certa aí. Então, tira ela daí. Vamos fazer de novo, ficar bonitinho. Reta do menos 2. Aqui. Reta no menos 1. Linha pontilhada no menos 1. Linha pontilhada no 1. E aí, certinho. Perfeito. Então, nessas linhas pontilhadas aí, eu tenho os meus extremos. Onde que começa a minha união? Lembrando que eu estou fazendo união. A minha união, ela começa aqui exatamente no menos 2. Então, a minha união começa aqui no menos 2. No menos 2, bolinha fechada. Esse é o começo do meu intervalão lá. Que não é C aqui, na verdade, né? É a união de A com B. Então, é A união com B. A união com B. Então, começa no menos 2 e vai até... Opa! Tem um buraco aqui no meio. Esses intervalos aqui, ó, não se encontram. Esses intervalos se encontram. O que tem aqui em cima, tem aqui embaixo. Os intervalos da letra A também se encontram. Nesse ponto aqui eles se cruzam. Então não tem nenhum buraco aqui entre o A e o B. Agora, na letra C existe sim um buraco aí entre o A e o C. Não tem problema. Como eu estou fazendo a união, eu vou parar aqui
no menos 1, bolinha fechada no menos 1, e eu vou continuar novamente no 1, e do 1 para frente. Então, eu vou pegar todos os números de A e todos os números de B. Como é que vai ficar isso? Vamos pintar aqui para você perceber como é que fica. Então, fica todos esses números aqui, que são do B, mais todos esses números aqui, que são do A. Então, como que eu escrevo isso na linguagem dos colchetes? Eu escrevo isso na linguagem dos colchetes da seguinte maneira. Isso vai ficar assim, ó. Então, vai ficar, isso é igual a esse intervalo unido com esse intervalo. Não tem problema nenhum. Vai ficar do menos 2, então fechado no menos 2, fechado no menos 1, unido, ou seja, união com fechado no 1 até o intervalo, até o infinito positivo, que é sempre aberto no infinito positivo. E aí eu coloco a união, ou seja, quando tem esse buraco aqui, eu deixo, só copio aqui A união com B e acabou. E a representação nas retas reais estão aqui. Vamos ao próximo exercício. Nesse próximo exercício aqui, que é o exercício 20, eu tenho no exercício 20 que fazer a intersecção. A intersecção desses dois intervalos na reta real. O que é intersecção? Intersecção são os elementos que se repetem nos dois conjuntos. Primeiro eu tenho que colocar esses conjuntos na reta real. Note que aqui não está na linguagem dos intervalos, está na linguagem dos conjuntos, né? Na linguagem dos conjuntos, o intervalo A vai ficar aqui, o intervalo B vai ficar aqui, e o intervalo C, aqui eu vou fazer A, no intervalo C, A intersecção com B. Então, o intervalo A, todo o x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 4. Então, eu coloco o número 4 aí, bolinha fechada, porque tem sinal de igual aqui, então bolinha fechada no 4, e eu vou pintar esse intervalo. Esse intervalo é maior ou igual a 4, então são todos os números maiores do que 4. Vai até o infinito positivo. Vamos fazer o intervalo de baixo, ele é do 7 até o infinito negativo, então é fechado no 7, o 7 está aqui depois do 4, fechado no 7, e vamos pintar o intervalo. São todos os x menores ou iguais a 7. Pode ser 7, mas é menor, então vamos pintar tudo para lá, significando que eu estou indo do menos 7 para trás. Estou indo até o intervalo, até o infinito negativo. Vamos fazer aqui as linhas pontilhadas novamente nos extremos. Linha pontilhada aqui, linha pontilhada aqui. E note que esse pedacinho aqui, ó, este pedaço, ele se repete aqui no intervalo B. Então, eu tenho lá embaixo, nos meus extremos, eu tenho o 4, ele está lá em cima no intervalo A, ele também está aqui no intervalo B, o 4, e aqui o 7 está lá em cima e também está no B, fechado no 7. E o meu intervalo que se repete nos dois é esse meio aqui, que começa no 4 e vai até o 7. Então, vamos pintar o nosso intervalo. Isso é intersecção, ou interseção. É um intervalo que se repete nos dois conjuntos, aí, nos dois intervalos, nas duas retas reais. Tem esse intervalo aqui e tem aqui também. Vamos fazer o último do 20, que é o 20 letra B. E aí eu tenho nesse 20 letra B que colocar primeiro os números na reta real. Então, intervalo A, o B, e aqui é A intersecção com B. Na intersecção aqui do de cima, eu vou representar isso daqui, mas na linguagem dos conjuntos. Então, eu vou colocar isso daqui aqui, ó. Então, vai ficar A intersecção com B,
ficou da seguinte maneira. Na linguagem dos conjuntos, x pertence aos reais, tal que, se tem dois extremos, então eu coloco o x no meio, setinha para lá, setinha para cá, primeiro extremo, que é o 4, segundo extremo, que é o 7, fecha a chave, e aí eu vou ver se pode ser a bolinha fechada, se tem sinal de igual, aqui tem igual também. Se tem sinal de igual, bolinha fechada, sinal de igual também. X maior ou igual a 4, menor ou igual a 7, está representado na linguagem dos conjuntos. O último que nós faremos nesta videoaula aqui, né, nós temos aí ainda mais três exercícios grandes aí para fazer, né? Então vamos fazer esse 20 e vamos dividir essa aula em dois pedaços, porque senão ela vai ficar um pouco extensa, né? Então vamos parar por aqui no 20, na letra B. Nessa letra B, vamos resolver essa letra B e fechar essa videoaula. Nessa letra B, nesse intervalo, eu tenho x pertencente aos reais, tal que x está entre meio e 3. Então, eu vou colocar na minha reta o meio e o 3. Bolinha aberta, porque não tem sinal de igual aqui nem aqui. Π e 7 sobre 2. Esse exercício, ele escolheu esses números estranhos aqui, ó, com fração e o π, de propósito, para você saber onde eles estão localizados na reta. Então, no intervalo A e também no intervalo B, eu tenho que ver quem é o maior, que é o que vai ficar na direita, e quem é o menor, que é o que vai ficar na esquerda. O maior de todos é o 7 sobre 2. Por quê? 7 dividido por 2 dá 3,5. Então, 3,5 é maior que 3, e 3,5 também é maior que π, porque π é igual a 3,14. Então, o 7 vai ficar aqui, ó, o 7 sobre 2. E ele é aberto. 7 sobre 2. Esse é o extremo maior de todos os dois intervalos. O menor é o meio. Por quê? Porque ele é menor que 3 e ele é menor que π. Então vai ficar lá atrás, lá, aberto também, porque não tem sinal de igual aqui. Então aberto no meio. Pronto. Agora vamos colocar o 3, né? E o π aqui no intervalo B. O 3, ele vai estar aqui mais ou menos. E aberto também no 3. Aberto no 3. O π, ele vai estar um pouquinho depois do 3, porque o 3, o π é 3,14 e é aberto no π também. Aberto. π. Tá aqui. É isso aí. Então, eu vou pintar os intervalos agora. São todos os números aqui no meio. Eu vou pegar no intervalo A, e está pedindo para pegar todos os números que estão entre esses dois extremos, exceto o meio e exceto o 3. O 3 eu não pego, nem o meio eu pego também. Eu vou pegar agora esses números aqui no meio. Eu não pego nem o π e nem o 7 sobre 2. Porque bolinha aberta, bolinha aberta, bolinha aberta, bolinha aberta, não tem sinal de igual, não tem sinal de igual. Agora, linhas pontilhadas, saindo dos extremos. Vamos ver se ela fica reta aqui, bonitinho. Se comporta bonitinho. Essa também, bonitinho. Linha pontilhada aqui. E aí, eu tenho que fazer a intersecção. O que é a intersecção? Intersecção são intervalos que se repetem nos dois. Então, esse pedaço se repetiu aqui no B. Então, existe uma intersecção entre A e B. Agora, aqui não tem nenhum pedaço que tem aqui que tem no B, do mesmo jeito. Não tem nenhum pedaço que tem aqui que tem no A, que tem no B. Não tem nenhum pedaço daqui que tem aqui e nenhum pedaço daqui que tem lá em cima. Então, não existe intersecção entre esses dois intervalos. Se não existe intersecção, para essa intersecção aqui, ó, eu tenho que... como que eu represento que não existe intersecção? Isso daqui, ó, é representado pelo conjunto vazio.
eu estou fazendo a representação na linguagem dos conjuntos, então esse aqui é o conjunto vazio. Não existe intersecção. Aqui no meio não tem nada. Aqui também não tem nada. Ó. Eles não se cruzam, não tem nada em comum. Bom, é isso. Nós vamos dividir essa aula ao meio, né, e fazer na próxima parte de intervalos o exercício 21, 22 e 23. Bons estudos a todos e muito obrigado.